A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus. Não importa onde tu estás, mas louva a Deus conosco. Amém? Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos continuar ainda a adorar o nosso Senhor. Agora vamos convidar Jesus. Vem Jesus, oh Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado eu estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
vivo estás, e um dia voltarás. No céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, glória. Amém. Amém, Jesus. Salvação a ti me renderei. Se ao teu lado eu estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, oh Senhor. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra me buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Amém. Vamos continuar a louvar a Deus. Como já disse, não importa onde tu estás em casa ou qualquer lugar, Deus estará contigo e vamos adorá-lo. Vem, esta é a hora da adoração. Amém. Amém. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração.
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nesta tarde eu quero estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você que sou muito grato ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade de estar entrando dentro da sua casa para estar trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele separou esse dia para que eu e você pudéssemos ouvir uma palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria estar fazendo com os irmãos a leitura do texto da Bíblia Sagrada. O Senhor, Ele colocou ao meu coração para estar transmitindo para os irmãos uma mensagem que está subordinada ao tema Vencendo o Gigante no Vale. E eu queria iniciar com a leitura da Bíblia que está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, e no versículo 1 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava estes no monte do lado da Quém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles havia um vale. Louvado seja Deus. E quero também estar parafraseando este texto, a qual nós acabamos de ler, no mesmo capítulo. Agora, o versículo de número 31 diz desta forma: e ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aleluias, louvado seja Deus. Querido, eu tenho certeza que este texto, ao qual a gente acabamos de fazer a leitura, é um texto bastante conhecido daqueles que são amantes da Bíblia Sagrada. E quando o pastor nos fez o convite para nós estarmos aqui para transmitir uma palavra para os irmãos, que eu tenho certeza que está do outro lado aí nos ouvindo, e orando ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele colocou este tema no meu coração: vencendo o gigante no vale. Sabemos que a Bíblia Sagrada, quando fala sobre gigante, nós já lembramos de Davi. Por quê, pastor? Porque Davi, ele venceu o gigante. E o interessante, queridos, que nós vamos ver que Davi, ele venceu o gigante, mas ele venceu o gigante no vale. Talvez você que está aí me ouvindo na sua casa, talvez você está atravessando pelo vale da vida, e talvez nesse vale da vida qual você está atravessando, você tem deparado com muito gigante, mas o Senhor nessa tarde, Ele me trouxe aqui para dizer para você que Ele tem uma palavra de vitória para o seu coração, para você vencer este gigante no vale.
E nós vamos ver, meu querido irmão, minha querida irmã, que dentro do contexto dessa história, nós vemos que Davi, e antes dele vencer o gigante, Davi, ele havia sido escolhido para ser rei em Israel, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele havia rejeitado Saul como rei em Israel. E o Senhor disse para Samuel para ir até a casa de Jessé, porque ali na casa de Jessé, dentre os seus filhos, havia um que o Senhor havia escolhido para ser rei e era segundo o seu coração. Nós sabemos da história, Davi, ele foi ungido ali perante todos os seus irmãos. Samuel, quando ele estava diante dos irmãos de Davi naquele banquete, quando Samuel ele fez a pergunta para Jessé, dizendo que havia acabado-se os mancebos, Jessé lembrou de Davi, que estava no pasto. Davi veio, Davi ele foi ungido rei de Israel. Naquele momento que Davi ele foi ungido como rei de Israel, segundo a Bíblia, o Espírito do Senhor apoderou-se da vida de Davi. E nós vemos, meu irmão, minha irmã, que depois que o Espírito do Senhor apoderou-se da vida de Davi, Davi ele nunca mais foi o mesmo. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor estava na vida de Davi. O texto que nós lemos no capítulo 17 vai dizer que os filisteus eles se levantaram para guerrear contra Israel. Israel estava diante de uma batalha, Israel estava prestes a estar diante de uma peleja, e o texto sagrado, irmãos, vai dizer, como nós acabamos de ler, que Israel estava do lado da Além, e os filisteus do lado da Quém, do monte, e entre eles havia um vale. E o texto vai dizer, segundo a história, que quando eles desciam até este vale para pelejar um contra os outros, havia um entre os filisteus por nome de Golias, o gigante Golias. Nós vemos, irmãos, que este gigante, segundo a história, você que é leitor da Bíblia Sagrada sabe que Golias ele afrontava o exército de Israel. Golias ele amedrontava todo Israel. E o interessante é que nós vamos ver que Davi, quando ele deparou-se com a afronta de Golias diante do exército de Israel, a Bíblia vai dizer que Davi ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que nós vamos ver que Davi, ele colocou-se à disposição para pelejar no vale contra aquele gigante. Davi, ele colocou-se à disposição para pelejar contra Golias. E o interessante, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa nos ouvindo, o texto sagrado vai dizer que quando então Saul, ele ouviu dizer as palavras que Davi tinha falado, então Saul, ele mandou que chamasse a Davi, e quando Davi, ele chegou até a presença de Saul, Davi, ele deu uma palavra motivadora para Saul, porque o versículo 32 vai dizer que Davi, ele disse dessa forma: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi, nós vemos que ele colocou à disposição de pelejar. E se nós formos olhar pela lógica humana, Davi não tinha nenhuma característica para vencer o gigante. Se nós formos olhar pela lógica humana, Davi não tinha estatura e nem postura para vencer o gigante. Mas o que eu aprendo na vida de Davi, ele tinha a coragem
para vencer o gigante. Davi não tinha estatura, Davi não tinha a mesma força que tinha o gigante, mas Davi, ele tinha a coragem e a confiança que Deus, ele poderia entregar aquele gigante nas suas mãos. E a Bíblia, querido, vai nos dizer que quando então Davi, ele pôde dizer para Saul, para que o coração de ninguém se desfaleça, porque ele ia pelejar contra o gigante. O texto vai dizer que Saul, ele olhou para Davi e vendo a Davi com a sua estatura física, Saul, ele disse: olha, não há possibilidade nenhuma de você vencer este gigante, porque você ainda é moço e ele já é guerreiro desde a sua mocidade. E a Bíblia vai dizer que sabe qual foi a resposta de Davi para Saul, quando Saul disse que ele não tinha nenhuma possibilidade ou capacidade de vencer aquele gigante. O texto vai dizer que Davi, na sua simplicidade, Davi na sua humildade, aleluia, ele disse: minha irmã, meu irmão, para Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio o urso, quando veio o leão. Davi, ele disse para Saul que quando o urso, que quando o leão veio para arrebatar a ovelha qual ele pastoreava para o seu pai, o texto vai dizer que Davi, ele venceu o urso, Davi, ele também venceu o leão. E o interessante, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia Sagrada então vai dizer que Saul, ele então pega a sua armadura para colocar sobre Davi. O texto disse que Davi, quando ele colocou aquela armadura, ele não conseguiu nem sequer se locomover. Sabe por causa de quê? Porque Davi não precisava da armadura que havia sido feita por mão de homem, porque Davi estava revestido da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer: revestivo de toda a armadura de Deus. Ei, minha irmã, meu irmão, você aí na sua casa, eu quero dizer para você que você está revestido da armadura de Deus sobre a sua vida, para você vencer este gigante, aleluia. Irmãos, nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, que Davi, depois que ele tirou aquela armadura a qual Saul havia pedido para ele colocar, o texto vai dizer que Davi, ele então pegou a sua funda, ele pegou 5 pedras no ribeiro, e o texto vai dizer que ele pegou o seu alforje de pastor, colocou as pedras dentro do seu alforje com a sua funda. Davi então, ele desceu para o vale com a certeza de que ele não estava só. E a primeira evidência que eu aprendo com Davi para vencer o gigante no vale é não temer a morte. Golias, ele amedrontava todo Israel. Golias, ele desafiava toda Israel. Ele colocava temor diante de todo o exército de Israel. E todos estavam com medo de morrer por Golias. Mas o que nós vemos de interessante, que Davi não. Davi, ele desceu até o vale para pelejar contra Golias, porque Davi não temia a morte. Nós vemos até o Salmo, composto pelo próprio Davi, no capítulo 23, versículo 4, Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha Davi aí no Salmo 23, no verso 4, ele expressando, isso aqui é para o Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, ele sabia que ele estava no vale
para vencer o gigante, e ele não estava sozinho. Golias, ele tinha força, Golias, ele tinha armadura, Golias, ele tinha espada, mas Davi tinha a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão, que está aí nos assistindo na sua casa, ei, eu quero dizer para você que você tem a presença do Senhor. Eu não sei qual é o gigante, qual é o vale que você está enfrentando, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele tem o poder de mudar a tua história, Ele tem o poder de mudar o teu cativeiro. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Davi, ele não temia a morte, porque ele sabia que mesmo que se ele estivesse no vale da sombra da morte, o Senhor está com ele, o Senhor, ele é contigo, o Senhor, ele é na sua vida. A segunda evidência que nós aprendemos com Davi diante do gigante, meu irmão, minha irmã, é a certeza de que Deus ia te dar vitória contra o gigante. Davi, ele sabia disso, por isso que Davi, quando ele foi pelejar contra Golias, Davi não levou espada, Davi não levou, meu irmão, a minha irmã, armadura, não. Davi, ele levou a presença de Deus na sua vida. E o que importa, minha querida, meu querido, para você vencer é a presença de Deus na sua vida. Sabe por causa de quê? Porque maior é o Deus que você adora, maior é o Deus que você serve do que o gigante que tem te afrontado. Maior, aleluia, é o Deus que você busca em oração do que, aleluia, o vale que você tem enfrentado. Ei, eu quero dizer para você que hoje o Senhor, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o seu cativeiro. Irmãos, nós vemos que todo o exército de Israel estava de um lado no monte, e o exército do filisteu no outro lado, estava no vale. Davi e Golias, e Davi, ele não temia as Golias no vale, porque Davi sabia que ele não estava sozinho naquele vale para vencer o gigante. O texto disse que Davi, quando ele estava frente a frente com Golias, Golias zombava dele: sou porventura eu um cão para você vir até mim com pau? Não, Davi estava com a sua funda. E o interessante, irmãos, que o texto vai dizer que Golias, ele disse para Davi que ia matar Davi e ia entregar a carne de Davi para as bestas feras. E o interessante é que Davi, ele olhou para aquele gigante e disse: ei, ainda hoje o Senhor dos exércitos, a quem tu tem afrontado, te entregará nas minhas mãos. Irmãos, eu quero dizer para você que é esta fé que tem que arder no meu e no seu coração. É a fé com a certeza que mesmo que nós estejamos diante do gigante, o Senhor não vai nos desamparar, o Senhor não vai deixar-nos sozinhos. Aleluia, eu glorifico, eu exalto, eu louvo o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Davi, então, ele pegou uma pedra, ele colocou a pedra na funda, e o texto vai dizer que ele, rodando a sua funda, ele atirou-se com aquela pedra e bateu na testa de Golias, e Golias, ele caiu por terra. Sabe por causa de quê? Porque a força de Davi não vinha do homem, a força de Davi vinha do Senhor. Eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão que me ouve, que a sua força não vem do homem dessa terra, mas a sua força vem do Senhor. Por isso não desfaleça, por isso não desista na sua caminhada, persevera, caminha, porque o Senhor, ele é na sua vida.
porque o mesmo Deus que deu a vitória para Davi é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos. E nós vemos a terceira evidência de Davi, é que Davi ele não retrocedeu diante da batalha. Sabe por que Davi foi vitorioso? Davi ele foi vitorioso porque ele não retrocedeu. Davi tinha todos os motivos para retroceder, mas ele não retrocedeu. Escute uma coisa, talvez o meu e o seu adversário, o adversário de nossa alma, talvez tenha lançado seta na sua mente para você desistir, para você parar na sua caminhada, para você desistir de orar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: não desista, porque você não está sozinha. Não desista, porque, meu irmão, você não está sozinho. O Senhor, Ele está contigo. Eu não sei qual é a circunstância, mas eu sei que poderoso é o Senhor para nos dar a vitória. Amém? Que esta palavra de Deus ela possa ficar impactada no seu coração, e que a partir de hoje o Senhor, Ele continua te dando a vitória, amém? O texto vai dizer que aquele gigante, ele não foi infalível diante do pequeno Davi, porque aos olhos do homem, Davi era pequeno, mas aos olhos de Deus, Davi ele era grande. Assim como você, minha irmã, assim como você, meu irmão, você é grande diante da presença do Senhor. Por isso eu tenho uma certeza e a convicção que o mesmo Deus que fez com que Davi vencesse o gigante no vale é o Deus que está te dando a vitória neste momento. Toma posse na sua vida em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, amém? Curva a sua cabeça neste momento, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te dou, ó Pai, nessa tarde maravilhosa. Quero te louvar, te engrandecer e glorificar o teu nome, Senhor. Senhor Deus, eu oro, ó Pai querido, neste momento, Senhor, pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã, que me ouve aí na sua casa. Senhor, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está visitando neste momento cada coração, e que o Senhor, meu Pai, possa prosperar esta casa, o Senhor possa prosperar, meu Pai, esta família, Senhor. Senhor, que as bênçãos do Senhor continuem, Pai querido, alcançando este que nos ouve. Talvez neste momento nos ouve no trabalho, talvez no momento, ó Pai querido, nos ouve, meu Pai querido, até mesmo, ó Pai, nas ruas. Que o Senhor, Pai, possa abençoar e que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, amém. Amados, vamos adorar o Senhor, mas com uma música, enquanto quem deseja contribuir para a obra do Senhor terá informações no rodapé. Digno
fielmente